Vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Nós estamos na nossa série de exposições na carta de Tiago. A pregação de hoje, Tiago capítulo 1, versículos 16 a 18, mas nós faremos a leitura inicialmente do versículo 1 ao 15. Tiago 1 ao 15 é a nossa leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levantará com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Agora o texto da pregação, versículos 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Até aí, a palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus, ouviremos, Senhor, nesse instante, a exposição da Tua palavra. E sabemos que, por diferentes motivos, podemos desviar a nossa atenção para preocupações, agitações do coração e não atentar para aquilo que o Senhor nos deseja falar. Por isso pedimos Tua graça. Primeiro sobre aquele que fala, que o Senhor lhe dê a graça da qual precisa para fazer este serviço fielmente. Depois sobre os que ouvem, para que ouçam fielmente a Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Cristo. Amém.
Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, como foi observado no sermão do último domingo, os primeiros 11 versículos do capítulo 1 de Tiago trataram de alguns temas principais, 3 temas. Esses temas agora estão retornando a partir do versículo 12 até o 27, em uma forma expandida. Os temas são sobre as provações, sobre a sabedoria e sobre as questões de riqueza e pobreza. Por isso, então, no último domingo, ao ouvirmos a pregação com base em Tiago, capítulo 1, versículos 12 a 15, observamos que existe uma bênção para aqueles que suportam com perseverança a provação. Mas, naquele contexto, Tiago fez uma advertência. Ele disse: ninguém, ao ser provado, diga, sou tentado por Deus. Então, o objetivo de Tiago foi mostrar que Deus não é a fonte das nossas tentações. Ele mostrou que nós mesmos somos culpados quando nos deixamos seduzir pelas nossas cobiças. O argumento de Tiago é que, tendo em vista o caráter santo e justo de Deus, nós jamais devemos imaginar que Deus nos dá coisas ruins, que Deus coloca coisas em nosso caminho para nos levar a tropeçar. Deus não quer destruir a nossa fé. Agora, nos versículos 16 a 18, que ainda estão relacionados a este assunto, o tema ainda é sobre as provações. Tiago nos diz que, em vez de pensar que Deus talvez coloque coisas para tropeçar em nosso caminho, nós devemos pensar outras coisas, devemos pensar sobre aquilo que nós podemos esperar do nosso Pai Celestial. É por isso, então, meus amados irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nessa manhã sob o seguinte tema: Deus é a fonte imutável de todas as bênçãos. Deus é a fonte imutável de todas as bênçãos. Vamos olhar, então, mais uma vez para o versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Essas palavras em nosso texto, elas têm uma função. A função é chamar a atenção para o que nós vamos ler a seguir. Mas essa advertência, para não nos enganarmos, também tem o objetivo de servir como uma espécie de ponte que liga os versículos 12 a 15 com o que nós temos nos versículos 17 e 18. Então, a ideia de Tiago é: nós não devemos nos enganar a respeito de 2 coisas. Se você olha para os versículos 12 a 15, a primeira coisa na qual não devemos nos enganar: Deus não é a fonte de nossas tentações. Olhando para os versículos 17 e 18, Deus é a fonte de todas as bênçãos. Então, o versículo 16 está posto aí entre esses 2 assuntos. Deus não é, Deus é. Não podemos nos enganar a respeito destas 2 coisas, diz Tiago. À luz do contexto, sabemos de onde vem esse engano. Do mesmo lugar onde vêm as tentações. O nosso próprio coração. Podemos então lembrar da passagem famosa do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Tem a mesma palavra: enganoso. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, essa advertência, quando Tiago diz: não vos enganeis, meus amados irmãos, ela se faz necessária porque, por um lado,
O nosso coração nos engana de modo a colocar em Deus a culpa pelos nossos pecados, pelos nossos fracassos. E por outro lado, nosso coração tende a nos enganar de modo a não darmos crédito a Deus pelas dádivas que Ele nos dá. Então, de uma forma carinhosa, usando a expressão amados irmãos aqui, Tiago diz: não se deixem enganar a respeito dessas duas questões. Fiquem atentos em relação ao que vocês pensam sobre Deus e sobre vocês mesmos. Irmãos, aqui somos lembrados de algo que frequentemente esquecemos. O meu coração, seu coração é enganoso. Enganoso. Então, isso quer dizer, não podemos confiar em nossas emoções, não podemos confiar em nossos sentimentos, em nossas impressões. Vamos pensar em uma situação específica para ilustrar esse problema. Vamos dizer, você esteve orando a respeito de algo, no qual você queria a direção de Deus, e parece que Deus estava realmente dando direção a você. As portas foram se abrindo, tudo parecia ir bem, e de repente, algo desastroso aconteceu. Então, quando isso acontece, você, obviamente, fica triste, você se sente frustrado, você luta com isso durante o dia, e de noite, quando você coloca a sua cabeça sobre o travesseiro, os seus pensamentos começam a vagar. E então você diz lá, encostado ao seu travesseiro: rapaz, eu não orei? Eu não falei ao Senhor, dizendo a Ele: Senhor, se for a Tua vontade, abre essa porta. E se não for a Tua vontade, fecha essa porta. E Ele não me permitiu chegar até esse ponto da situação? Sim, Ele permitiu. Parece mesmo que Ele abriu a porta, mas agora está dando tudo errado. Por que isso está acontecendo? E aí então começamos tentando achar a resposta. Dizemos assim: o que eu fiz para merecer isto? E quando dizemos isso, normalmente estamos pensando muito bem a nosso respeito. Estamos dizendo: eu não merecia passar por essa provação, porque eu não consigo ver em minha vida nada que justificasse tal ação de Deus na sua providência contra a minha vida. E então você dá mais um passo e você diz assim: se Deus estivesse cuidando de mim, eu não estaria de fato passando por isso. Se Deus me amasse, eu não estaria passando por isso. E talvez você diga: Ele sabe que eu não aguento isso. Ele sabe que eu não suporto essa situação. E, meus irmãos, a verdade é que às vezes, quando nós estamos em meio a provações, nós temos pensamentos muito parecidos com esses que eu acabei de descrever. Mas para tais pensamentos, pensamentos de incredulidade, pensamentos que colocam em dúvida a bondade, a justiça, o poder, o amor, a graça de Deus, para tais pensamentos, a Escritura diz: não se deixe enganar. Cuidado com o que você pensa sobre Deus.
Cuidado com o que você anda alimentando nos cantos mais secretos do seu coração, pensamentos íntimos sobre Deus. E aqui, meus irmãos, devemos também pensar em ser cuidadosos com quem estamos ouvindo. Se você dedica muito tempo a ouvir as vozes deste mundo, redes sociais, professores, amigos, parentes, você se tornará um alvo fácil para os enganos do seu próprio coração. Muitas pessoas em nossos dias são adeptas de um cristianismo emocional. Quando elas vão ao culto, elas querem sentir alguma coisa. Elas querem ter uma sensação de certa importância. Deus me ama, eu sou o único no mundo. Elas querem ouvir pregações que reafirmarão seus desejos, ressaltarão que o que importa é o que elas sentem. Mas o problema com isso é que, como acabamos de ouvir, o nosso coração é enganoso. Portanto, nossos sentimentos também são enganosos. Não podemos confiar em nosso próprio coração para nos dizer algo sobre Deus, para interpretar a providência de Deus. Para isso, devemos usar uma fonte mais segura, a sua palavra, que é verdadeira. Devemos colocá-la acima das nossas emoções e sentimentos, acima das nossas impressões e conclusões. Por isso, os nossos olhos e ouvidos devem se voltar para a palavra de Deus, na qual, de fato, Ele revela quem Ele é. E por isso devemos nos colocar diante de pregação fiel, que nos dirá que o nosso coração é enganoso, e não nos dirá aquilo que o coração enganoso quer ouvir. Devemos ouvir a palavra da verdade, a vontade santa de Deus para nós. E uma das coisas que a palavra da verdade nos anuncia é essa que está no versículo 17, veja. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Temos duas palavras que se destacam no início desse versículo. A palavra dádiva e a palavra dom. Esses termos significam a mesma coisa. Eles implicam em algo que é adquirido ou dado, sem ser compensação, sem ser por troca. Então, não se trata de algo que nós recebemos por ter merecido receber. A ideia aqui é ressaltar a completa liberdade do doador. Isso é graça. Esses termos resumem aqui quando diz toda dádiva, todo dom. Essas duas palavras estão resumindo as bênçãos que graciosamente nós recebemos de Deus. Olhando para o capítulo de número 1 e as pregações que já ouvimos, poderíamos dizer que essas dádivas, esses dons que recebemos, essas bênçãos do Senhor, inclui a sabedoria pela qual devemos pedir, a perseverança, a maturidade em Cristo, mas certamente isso inclui também as bênçãos, as demais bênçãos da salvação que nós temos em Cristo Jesus, e inclui todas as bênçãos da providência de Deus para nós, o trabalho, a saúde, os recursos, enfim, tudo que nós temos, tudo que nós somos, procede, é dádiva, é dom, procede da bênção de Deus para nós. Os termos que descrevem essas dádivas, esse dom, aqui ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito, boa, perfeita,
São as duas formas de descrever as bênçãos de Deus. Elas são boas, elas são perfeitas. E quando você ouve essas duas palavras juntas, boa, perfeita, talvez você seja capaz de lembrar que é assim que Paulo, em Romanos 12:2, apresenta a vontade de Deus para nós. Ele diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Aqui Tiago nos diz que aquilo que Deus, em sua vontade soberana, nos tem dado é bom e é perfeito. Pense sobre isso. Tudo que Deus dá, tudo é bom e perfeito. Não há nada que Deus tenha dado a você que seja para lhe fazer mal, que seja para lhe levar a pecar, que seja para desviar seus caminhos ou destruir sua vida. Tudo que Deus dá é apropriado, é completo, é benéfico. Essas bênçãos boas e perfeitas, diz ele, vêm lá do alto. Então, é claro, não vem do nosso esforço. Não as preparamos, não as elaboramos, não as produzimos, não arquitetamos e construímos. Elas não são fruto da boa vontade nossa e não são fruto da boa vontade de outras pessoas, ainda que Deus possa usar outras pessoas para o nosso bem. Mas essas bênçãos que nós temos, todas elas, são vindas de uma mesma fonte. São bênçãos que vêm lá do alto. Para ser mais específico, Tiago diz, descendo do Pai das luzes. O verbo descer aqui, usado por Tiago, descendo do Pai das luzes, é um verbo que indica uma ação contínua. Quer dizer que Deus continua fazendo descer essas bênçãos sobre nós. Ele continua enviando continuamente essas bênçãos. E Tiago diz, a fonte dessas bênçãos é o Pai das luzes. O que isso quer dizer? Deus está sendo apresentado aqui como aquele que criou as luzes do céu, o sol, a lua, as estrelas. Então lembramos aqui daquilo que nós confessamos no credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então é como se Tiago estivesse dizendo, olhe, todas as boas dádivas vêm de Deus, como a criação nos revela. Ao dizer que em Deus, esse Deus Criador, não pode existir variação ou sombra de mudança, Tiago então está usando aqui uma terminologia muito usada no mundo antigo para se referir aos fenômenos astronômicos. Então, com esses termos, Tiago está fazendo o contraste entre as luzes criadas pelo Pai das luzes e o próprio Pai das luzes. Ele quer ressaltar o contraste entre a mutabilidade dos corpos celestes que se movimentam e a imutabilidade de Deus, que não muda. Então temos essa doutrina, a imutabilidade de Deus. Uma palavra um pouco longa, não é, crianças? Imutabilidade. Quer dizer que Deus não muda. Não pode ser acrescentado a ele coisa alguma, pois ele é perfeito. Não pode ser dele subtraído coisa alguma, porque ele é perfeito. Deus é imutável, ele não muda em seu ser, em seus atributos, em seus propósitos. Ele não muda de ideia, ele não falha, ele não se arrepende. A sua palavra é, como diz o próprio texto, a palavra da verdade. Suas promessas são fiéis e garantidas. Então, irmãos, observem que Tiago
faz uma relação entre as bênçãos que Deus nos dá e o caráter do doador, a imutabilidade de Deus. Ele quer mostrar que Deus não nos envia o que é bom hoje para amanhã mudar de ideia e nos dar aquilo que nos destruirá. Se verdadeiramente somos filhos de Deus, há uma constância na doação. Deus sempre nos dará boas dádivas, porque Ele não muda. E duvidar disso seria duvidar da imutabilidade de Deus. Agora olhem para o versículo de número 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, pensemos agora sobre este assunto, Pai das luzes. Tiago está dizendo que a criação é uma prova de que Deus concede boas dádivas. Mas agora, no versículo 18, ele está dizendo a nova criação, a recriação, é também um sinal das dádivas de Deus. O sinal da bondade imutável de Deus, o sinal de que Deus é um doador que dá boas dádivas. Não é só que as estrelas, o sol e a lua lá estão, mas que agora mesmo o Espírito Santo está habitando dentro de você. Deus salva pecadores que antes estavam mortos em seus delitos e pecados. Deus revela que Ele concede boas dádivas ao nos conceder a salvação eterna em seu Filho Jesus Cristo. Tiago, então, está enfatizando em tudo isso a completa liberdade de Deus, pois ele diz, pois segundo o seu querer. Nada o constrangeu a nos dar uma nova vida. Não foi pelo que nós fizemos primeiro para Ele. E essa é uma verdade que os pecadores geralmente não gostam de ouvir. A nossa salvação não depende de nossos esforços, ela depende da vontade graciosa e soberana de Deus, segundo o seu querer. A ação graciosa e soberana de Deus para a nossa salvação é descrita aqui pelo verbo gerar. Segundo o seu querer, Ele nos gerou. Dizer que Deus nos gerou significa dizer que Ele nos fez nascer. Ele nos recriou, Ele nos regenerou para sermos novas criaturas. Qual foi o método usado por Deus? Tiago responde, a palavra da verdade. De novo, podemos pensar sobre as luzes. Deus disse, haja luz. E houve luz. Assim também nós, outrora mortos em nossos pecados, fomos gerados para a vida quando nos foi anunciada externamente pela pregação e internamente pelo Espírito Santo a palavra da verdade, o Evangelho de Jesus Cristo. Ao nos gerar, Deus então nos fez como primícias das suas criaturas. Isto é, ao nos salvar, Ele nos deu uma nova vida e Ele nos fez... Por essa nova vida, Ele nos deu a antecipação, primícias, do seu plano redentor que vai alcançar toda a criação. Dizendo de outra forma, você pode ter certeza sobre a recriação do céu e da terra, você pode ter certeza sobre um novo céu e a nova terra, porque o poder para o novo céu, estabelecer o novo céu e a nova terra, esse poder está operando agora mesmo em sua vida. Agora na vida dos filhos de Deus opera o poder da nova vida. Então isso significa que a recriação já começou. Irmãos, vocês percebem quanto consolo podemos obter nesses 3 versículos?
Às vezes nós temos que passar por provações, às vezes parece que nossa vida é dura demais, e nesses momentos o nosso coração enganoso pode nos dar a impressão de que tudo que nós temos são apenas as provações. Nos colocamos como vítimas, queremos que as pessoas tenham piedade de nós. Vamos como Pedro, olhando para as ondas bravias e afundando lentamente. Mas o Espírito Santo nos ensina que nós devemos olhar para Cristo. E em Cristo nós podemos ter a plena certeza de que a nossa vida, mesmo em que haja provações, ela não se resume às provações. Há algo que Deus começou a enviar. Há algo que Deus continua enviando sobre as nossas vidas. E Ele continua enviando mesmo quando as provações estão presentes em nossas vidas. Isto é, a sua bênção, ela não para de ser derramada sobre a sua vida. Então entenda bem, se você está em Cristo Jesus, mesmo que o sol pare de dar sua luz e o seu calor, você não deixará de receber as bênçãos de Deus em Cristo Jesus, porque Deus não muda. Deus não muda. Às vezes o engano do nosso coração não nos permite ver, mas as bênçãos boas e perfeitas de Deus estão vindo lá do alto sobre a nossa vida. Do mesmo modo que Deus criou todas as coisas, Ele é poderoso para não deixar faltar bem algum aos seus amados. Então pense, antes de vir para cá nessa manhã, você estava deitado em sua cama, a cama onde você dormiu, o sono que você desfrutou, a saúde para este dia, as refeições deste dia, o transporte para chegar aqui, essa congregação reunida, a exposição da palavra de Deus, o café que tomaremos ao final, o sorriso dos irmãos por mais um reencontro. Tudo isso você desfruta a cada dia em sua vida, seja para o seu corpo, para a sua alma, todas as dádivas de Deus, como essas e outras, são perfeitas e boas, elas vêm de Deus. Então não é o seu esforço que garante sua cama, mas a graça de Deus. E quando alguém nos oferece algo, nós já sabemos, essa pessoa é um instrumento, é a mão de Deus para cuidar de nós. Deus move a mão dos homens para o nosso bem, porque Deus é a única fonte, a fonte imutável de todo bem. Qual foi a melhor coisa que lhe aconteceu na semana que passou? Aconteceu alguma coisa boa? Eu espero que sim. Você se alegrou? Você reconheceu de onde veio essa dádiva? Ela veio do alto. Assim como do alto veio a maior de todas as bênçãos que você já recebeu, a salvação em Cristo Jesus. Então, meus amados, ao olhar para todas as bênçãos de Deus, encontramos a maior de todas elas. Jesus é a manifestação da imutável bondade de Deus para conosco. Ele é, como diz Paulo, o sim de Deus para todas as promessas e bênçãos do Senhor. E exatamente porque você foi escolhido soberana e graciosamente segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o beneplácito de sua vontade, que todas as bênçãos continuam sendo derramadas sobre a sua vida. Lembre-se de Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Qual a resposta para essa pergunta?
Diremos sim, Ele dará, Ele está dando graciosamente. E assim como a sua salvação vem do alto, as outras bênçãos também. E assim como a salvação foi dada pelo Deus imutável, as outras bênçãos também. Assim como foi dada pela graça, as outras bênçãos também. Assim como foi dada em Cristo Jesus, as outras bênçãos também. Então não se trata de fazer alguma coisa para ser abençoado, mas de estar em Cristo Jesus. Então, mesmo que a sua fé vacile, mesmo que você sofra mudanças e variações, em Deus não há variação ou sombra de mudança. Portanto, você pode ter esperança para esta semana que começa hoje. Deus continua lhe dando sua bênção. Talvez não como você espera, mas certamente em Cristo, tudo que vier, inclusive as provações, no final se revelarão grandes bênçãos do Pai das luzes. Mas se você também pode ter essa esperança para o dia final. A nossa salvação é uma antecipação de que Deus fará novos céus e nova terra, onde não haverá pecado, dor, sofrimento, decepções, doenças, frustrações e outros males. Então, as bênçãos que nós estamos recebendo agora, irmãos, são apenas gotas, até diria gotículas, gotas esparsas, que nos dão um breve vislumbre daquele dia, quando Deus nos fará experimentar a chuva torrencial, contínua e imutável de todas as bênçãos que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Então, como podemos nos entregar à murmuração? Como podemos reclamar com tanta frequência quando nós estamos experimentando contínuas e boas, perfeitas bênçãos do Senhor? Você pode ver a insensatez de suas queixas, de seus murmúrios, de suas reclamações secretas. Portanto, meus irmãos, quando vocês estiverem sob provações, quando vocês forem tentados pelo engano do coração, voltem-se para a palavra de Deus. Voltem, por exemplo, para o texto, para o que nos diz o Espírito Santo nesta passagem de Tiago. Calem-se, aquietem-se, aquietem o coração, façam silêncio para ouvir a verdade que ressoa desde o primeiro versículo do Gênesis até a última palavra do Apocalipse. Todas as bênçãos vêm de Deus e nos são oferecidas em Cristo Jesus. Diante disso, devemos perguntar, como o salmista no Salmo 116, versículo 12, que darei ao Senhor por todos os benefícios, por todos os seus benefícios para comigo? E no versículo 17 ele nos dá uma resposta adequada: oferecer-te-ei sacrifício de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. A isso dizemos: glória, pois, ao Deus imutável para todo sempre, porque em seu Filho Jesus Cristo temos todas as bênçãos do presente e do porvir. Amém.